Olá, tudo bem? Sou o professor Marcelo Santos e estamos aqui hoje no curso Adição para tratar de um assunto bastante recorrente em concurso público, que é o nepotismo, popularmente conhecido como emprego da parentela no serviço público, tá joia? Então, primeira coisa que você tem que saber a respeito de nepotismo é, se eu falo de nepotismo, eu estou falando de cargo comissionado ou de função de confiança. Então não tem problema nenhum se o irmão, por exemplo, de uma autoridade ser aprovado no concurso público, porque ele irá ocupar um cargo efetivo, não é cargo comissionado e nem função de confiança, tá bom? Então vamos lá. Tem que saber também que a Lei Orgânica do DF e a Lei Complementar 840 traz regras diferentes a respeito do nepotismo aqui no Distrito Federal. O que a Lei Orgânica diz? Que é proibida a nomeação de cônjuge, companheiro e parente até o 3º grau. Tanto faz se é parente consanguíneo ou por afinidade, tanto faz se é linha reta ou colateral. Agora, a Lei Complementar 840, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, estipula que é proibida a nomeação de cônjuge, companheiro e parceiro homoafetivo. Então, tem uma inovação em relação tanto à lei orgânica quanto à Constituição Federal, porque nenhuma nem outra legislação faz abordagem ao parceiro homoafetivo. Então, é uma novidade que veio com a nova lei dos servidores que foi promulgada, em 2011, tá bom? Então, Marcelo, tem um problema. Como é que eu faço para calcular grau de parentesco? Eu sei que a lei diz que é até o 3º grau, mas eu não sei calcular grau de parentesco. Como é que eu faço para saber se é parente de 1º, 2º, 3º ou 4º grau? Porque a lei vai trazer situações hipotéticas, aí vai surgir os possíveis questionamentos, né? E aí, Nora, pode? Primo configura nepotismo? Sobrinho é permitido? E a pergunta que não quer calar, cunhado é parente? Vamos lá? Para saber calcular o grau de parentesco, você tem que ter um marco inicial, um marco zero, que vai ser você. E para poder calcular, você também tem que saber quem saiu de dentro de quem. Por exemplo, você é o marco zero. Eu quero descobrir o grau de parentesco entre você e o seu irmão. Seu irmão saiu de dentro de você? Obviamente que não saiu, tá bom? Seu irmão saiu de dentro dos seus pais. Então você tem que percorrer um caminho para chegar até o seu irmão. Olha só, teve que andar 2 casinhas. Então, irmão é parente de 2º grau. Mesma coisa com seus netos. Seus netos saíram de dentro de você? Não, tem um intermediário entre você e os seus netos, que são os seus filhos. Então, seus netos são parentes de 2º grau também, filho parente de 1º grau. Tá tranquilo isso aí, é fácil de saber, mas as perguntas mais frequentes são referentes a primos. Qual o grau de parentesco entre você e o seu primo? Vamos lá? Seu primo não saiu de dentro de você, não saiu de dentro dos seus pais, não saiu de dentro dos seus avós. Os seus primos saíram de dentro dos seus tios, que por sua vez saíram de dentro dos seus avós. Então olha o caminho que você tem que percorrer para chegar até o primo. 1, 2, 3, 4 casas. Primo é parente de 4º grau, então primo não configura nepotismo, tá bom? Ah, Marcelo, e se for o sobrinho? Sobrinho saiu de dentro de quem? De dentro do seu irmão, não foi? Então sobrinho é parente de 3º grau, assim como os seus bisnetos e os seus bisavós, tá bom? Então, primo não é nepotismo, é permitida a nomeação de primo na administração pública, sim, conforme a nossa lei orgânica e conforme a Lei Complementar 840. Ah, e se perguntar, por exemplo, o meu tataravô? Tataravô está liberado também, tataravô é parente de 4º grau. Professor, a lei fala a respeito de parente consanguíneo e parente por afinidade. Fala de parente em linha reta e parente colateral. Vamos lá. Parente em linha reta é essa galera que sobe ou que desce. Parente colateral vem para um lado e para o outro. Parente consanguíneo são as pessoas que têm o mesmo sangue que você, como é o caso desses exemplos que nós damos aqui. Agora, parente por afinidade, quem são? Você reparou que a lei diz que você não pode, por exemplo, nomear o seu marido, ou seja, o seu cônjuge e nem os seus parentes. Ou seja, a lei falou que cônjuge, companheiro ou parceiro não são parentes, tá bom? Ah, Marcelo, então o que o cônjuge é?
A lei fala que quando as pessoas se casam, se tornam uma só carne. Não é seu parente porque se tornou você. E se você virou uma só carne com essa pessoa, adivinha o que vai acontecer com a mãe dela? Vai passar a ser a sua mamãe também, tá bom? Então, a sua sogra é sua parente de primeiro grau por afinidade. Da mesma forma que o seu cunhado também vai ser parente de segundo grau por afinidade. Então, cunhado é parente sim, e a nomeação ou designação de cunhado configura nepotismo conforme as normas distritais. Ah, professor, perguntou sobre a nora, perguntou sobre o genro. A nora e o genro são casados com quem? Com seus filhos. Então, se casaram-se, tornaram-se também uma só carne. Então, noras são parentes de primeiro grau por afinidade, tá bom? Então, essa regrinha aqui vai valer tanto para a lei complementar quanto para a lei orgânica do DF. Agora, parente de quem? Vai variar de uma lei para outra. Nossa lei orgânica diz que de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Tá bom? Então, olha só, se você é um simples servidor que está na administração direta do DF. O DF é um ente, possui a sua própria personalidade jurídica. Ah, você é um simples servidor que desempenha uma função de confiança numa autarquia. Também é um ente. Ah, numa fundação pública. Também é uma entidade. Então, se você desempenha esses papéis em uma dessas entidades, não pode ter parente seu lá. Tá ok? Lei complementar, a regra é a mesma? Não é a mesma. Na lei complementar, eu falo somente de 6 autoridades, tá bom? Governador ou vice-governador, deputado distrital, conselheiro, auditor ou procurador do Ministério Público, os 3 aqui no Tribunal de Contas do DF, tá bom? Além disso, além de limitar somente essas 6 autoridades, a lei complementar limitou também o local. Então, o governador e o vice-governador só não podem colocar a parentela no Poder Executivo do DF. O deputado distrital só não pode colocar a parentela na Câmara Legislativa. E o conselheiro, auditor ou procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas só não pode colocar a parentela no Tribunal de Contas. Ah, professor, então está muito fácil. Está muito fácil assim. Então quer dizer que o governador pode chegar num deputado lá na Câmara e falar: ô deputado, minha esposa está precisando de um cargo comissionado. Tem como você colocá-la lá? É permitido, não tem problema, porque a parentela do governador só não pode estar no Poder Executivo. Da mesma forma, um conselheiro do Tribunal de Contas pode pedir ao vice-governador que coloque um irmão seu no Poder Executivo, que não vai configurar nepotismo, tá bom? Mas tome muito cuidado. Se o parente de um vai, o parente de outro não pode voltar, tá bom? Isso é nepotismo cruzado. E nepotismo cruzado, que é a designação mediante ajuste, também é proibido, não pode ter essa troca de favores, tá ok? E, apesar de todas essas possibilidades, a lei complementar ainda trouxe algumas exceções. Então, em algumas hipóteses, a esposa do governador poderá estar sim no Poder Executivo, assim como a parentela de um deputado distrital poderá figurar na Câmara Legislativa ocupando um cargo comissionado ou uma função de confiança. Que exceções são essas? Vamos lá, resumindo, 2 exceções. Primeira, a pessoa já ocupava um cargo comissionado ou desempenhava função de confiança antes do estabelecimento do vínculo familiar. Como vai funcionar? Faça de conta que uma moça estava ocupando um cargo comissionado na Câmara Legislativa. Então, um deputado a olha e se apaixona por ela. Pouco tempo depois, a pede em casamento. Tá? Ela já ocupava o cargo comissionado antes de se tornar esposa do deputado, então não vai precisar sair porque isso não configura nepotismo, beleza? Segunda hipótese, a pessoa já ocupava um cargo efetivo que desempenhava atribuições equivalentes e tinha o mesmo nível de escolaridade ao cargo pretendido, tá bom? Então, por exemplo, a pessoa passou no concurso para policial legislativo da Câmara. E essa pessoa era irmã do vice-governador. O policial legislativo desempenha, entre outras funções, segurança de autoridade política.
O governador é autoridade política e precisava de alguém de confiança para fazer a sua segurança. Então, mesmo que esse sujeito fosse irmão do vice-governador, nessa situação poderia funcionar junto ao Poder Executivo na condição de cargo comissionado ou função de confiança. E essa foi a nossa aula. Espero que tenha gostado. Um abraço!